Olá, amigos da TV Justiça. Já está no ar mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. O tema de hoje do nosso programa Direito Sem Fronteiras, como se pode perceber, é polêmico. Este vídeo foi produzido pelo UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e cujos dados apontam para o número de pelo menos 15 milhões de meninas com até 18 anos de idade que por ano se casam no mundo. Muitas perguntas surgem a partir daí, como por exemplo, quais as perspectivas de sentimentos que são geradas para cada comunidade que compõe o mundo? Muitas pessoas ficam incomodadas, outras comunidades acham que são imagens normais. Para falarmos a respeito dessa discussão, inclusive do ponto de vista do que diz a legislação internacional e também a legislação interna dos diversos países da comunidade de todo o mundo, nós convidamos para falar aqui nos estúdios da TV Justiça a especialista em gênero do Banco Mundial, autora de um estudo sobre o casamento infantil no mundo, Paula Tavares, e a professora de Direito Internacional Público, Leila Bijos. Muito obrigado, antes de mais nada, pela presença de ambas aqui nos estúdios da TV Justiça para falar a respeito dessa questão, sobre um tema que, na verdade, lhe suscita uma série de questões. Eu gostaria de começar perguntando, especificamente para a professora Paula, com relação a qual a perspectiva que foi adotada nesse estudo que foi elaborado a respeito dessa questão que, na verdade, é tão polêmica. Obrigada, Cadu, pela presença. Pois justamente, nós estamos lançando um novo relatório, uma nova publicação no âmbito do trabalho do Banco Mundial, de um projeto chamado Mulheres e Empresas de Direito, que analisa de que forma a legislação impacta ou afeta de forma negativa a vida das mulheres, a sua inserção e participação na sociedade, a igualdade de gênero e uma participação mais equitativa. Dentro desse contexto, o lançamento dessa publicação, que se chama Fechando a Brecha, Melhorando as Leis de Proteção à Mulher contra a Violência, analisa especificamente um dos temas que nós tratamos no estudo global, que é a área de proteção à mulher contra a violência. Especificamente, aprofundamos o tema na questão da legislação, tanto internacional, questões de convenções, mas especificamente vendo onde ainda há lacunas em todo o mundo na questão da legislação que trata do casamento infantil. Abordamos também outros temas como o assédio sexual, a violência doméstica, mas o casamento infantil como um tema principal de destaque nesse relatório. Eu já vou aprofundar já algumas perguntas especificamente a respeito do estudo, mas eu gostaria de perguntar à professora Leila com relação a qual a perspectiva que pode ser adotada para se analisar situações como essa que são demonstradas no vídeo, que embora seja uma produção, não é um casamento real aqui no caso, mas é algo que é muito comum e a palavra normal, não sei se ela é perigosa ou não, mas é muito adotada em muitas comunidades em diferentes países do mundo. O que diz o direito internacional a respeito disso? Há uma questão de universalismo versus multiculturalismo. Como se tratar de uma questão como essa? Cada país tem a sua legislação, tem os seus princípios, e no direito internacional público, esses países, eles subscrevem para cumprir as determinações internacionais.
de proteção à criança, proteção ao jovem e prover liberdade, educação, crescimento, inserção e respeito, principalmente a essas crianças, essas jovens adolescentes. Mas é preciso que os organismos internacionais trabalhem em conjunto para que essas leis sejam efetivadas. Aí também há uma quebra de cultura, porque nós temos que verificar vários países em que essa prática é normal. Na Índia, por exemplo, uma mulher ela não escolhe o seu noivo, são acordos familiares. No Irã, também a mesma coisa. E assim a gente vai passando por toda a Ásia, o Oriente Médio, os países africanos e verificando o que é certo, o que é errado, o que dizem as leis, as convenções, os tratados internacionais e as leis do país e também os hábitos familiares. O que o estudo aponta em relação a essa realidade no mundo? Pois o que vemos é que realmente a questão do casamento infantil, e casamento infantil hoje é definido como um casamento, uma união formal ou informal, envolvendo pelo menos uma das partes com menos de 18 anos, né? Essa definição do casamento infantil vem em grande parte da Convenção dos Direitos da Criança e outras convenções internacionais e regionais que servem ou que buscam proteger os direitos da criança, definindo a criança como um indivíduo com menos de 18 anos. O que vemos é que, na verdade, historicamente, o casamento infantil não era só legal, como comum no mundo todo, né? Em algumas regiões subsistem essas legislações que permitem o casamento infantil conforme a definição internacional e reconhecimento internacional. O que vemos é que essas convenções internacionais têm avançado bastante na definição de parâmetros e os países, como a professora mencionou, têm ratificado esses acordos, essas convenções, como uma forma de se comprometer a adotar esses novos padrões. O que vemos hoje, por exemplo, é que, na verdade, na maioria dos países do mundo, 90% dos países que nós estudamos, a idade para o casamento é 18 ou mais, né? São poucas as exceções a essa regra. São 15 os países no mundo hoje em que a idade legal para o casamento é de 15 anos ou menos, inclusive, né? 18 anos ou menos, 15 ou menos são alguns poucos. Então, a norma hoje é, de fato, os 18 anos, né? O que vemos é que há ainda muitas exceções que permitem o casamento, por exemplo, com o consentimento dos pais, com autorização judicial, em casos de gravidez e muitas outras das condições que, de fato, motivam, muitas vezes, um casamento precoce. Eu vou fazer a pergunta para a professora Leila, mas fique à vontade para complementar também, porque, por falar em exceção, um dado que eu tenho aqui é um caso de Bangladesh. Lá o casamento infantil, ele passou a ser permitido, segundo a informação que eu tenho, em casos especiais. Só que ele não diz que casos especiais são esses. Bangladesh seria uma exceção, é uma situação mais grave? Se podemos chamar de grave, como podemos tratar com essa questão novamente? Eu não chamaria de grave. Eu acho que a gente tem que analisar as condições econômicas do país. Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo. E uma família que ganha menos de $1 ao dia, ou às vezes são centavos a renda familiar, essa criança, essa menina, ela vai ser negociada a partir do momento em que ela nasce. Os pais têm que pagar um dote, como na Índia, e eles têm que poupar. E poupar quanto? Se eles ganham centavos. É um ônus, é um peso muito grande ter uma filha, porque as famílias preferem um homem, porque o homem vai ser o herdeiro e vai ser um braço forte para trazer renda para essa família. Então, a gente tem que analisar esse contexto. Casos especiais, casos em que esses acordos são firmados. Segundo lugar, se há realmente um estupro, uma gravidez indesejada,
esse casamento vai ser antecipado. O estudo aponta que há até uma certa dificuldade de fazer a abordagem, eu até usei a palavra grave e falei assim, será que ela se aplica justamente? E há uma grande uma dificuldade no sentido de se analisar a questão talvez friamente, que deve atingir a própria realização do estudo. Na verdade, o estudo vê onde, enfim, foca um pouco na questão da origem do casamento infantil como enraizado na desigualdade de gênero, inclusive, né? Quer dizer, a diferença de papéis, tanto na sociedade quanto dentro do lar, né? Quer dizer, a desigualdade de gênero histórica e a discriminação contra a mulher. Como vemos, o casamento infantil, e como vimos no vídeo, em geral, trata-se de uma menina abaixo de 18 anos com um homem mais velho. Então, não é que seja necessariamente igual para ambos, né? O nosso estudo mostra, por exemplo, que em todos os países do mundo em que há diferença de idade para o casamento entre meninos e meninas, as meninas podem se casar mais novas, né? Outro dado interessante é que, de fato, como eu mencionei, na maioria dos países, a idade para o casamento é 18 ou mais, mas há exceções, na maioria dos países, permitindo o casamento abaixo dessa idade. Em 21 países não existem exceções desse tipo. Uma delas era, de fato, Bangladesh, se a legislação não tivesse sido modificada, não fosse modificada, né? Então, realmente, o que nós vemos é que a legislação vem para proteger a meninas e meninos, né? E deveria ser mais igualitária para ambos. Aí eu já vou adiantando uma pergunta que, na verdade, eu vou pedir que a resposta seja dada no próximo bloco. Então, nós temos no estudo um viés que aponta que, na verdade, essa situação ela é determinada por uma questão de desigualdade. Mas essa pergunta, essa resposta, melhor dizendo, eu vou pedir daqui a pouquinho, quando voltarmos, logo depois do intervalo, com a continuidade do nosso programa Direitos Sem Fronteiras. É só um instante. O Direito Sem Fronteiras já está de volta. Hoje falamos sobre o casamento infantil. E no primeiro bloco já deixei no ar uma pergunta que puxava um viés específico que eu pergunto, na verdade, se é uma linha, uma descoberta que é a investigação desse estudo que foi feito, se ele aponta nesse sentido. A realização dos casamentos infantis, além das questões culturais, eles muitas vezes acontecem tomando por base uma situação de desigualdade, particularmente desigualdade de gênero e muitas vezes também uma questão de pobreza, como também a professora Leila fez algumas observações no primeiro bloco. É isso mesmo? Na verdade, todo o nosso estudo, o estudo que nós fazemos, tanto no relatório geral quanto nesse relatório mais específico, tem por base verificar onde ainda existe a desigualdade de gênero e de que forma a legislação reflete essas normas sociais e culturais. Em muitos países ainda é assim. O casamento infantil é um exemplo disso, né? Quer dizer, a motivação para o casamento infantil, várias, né? Mas como a professora mencionou, muitas vezes é uma tentativa de sair da pobreza, né? As famílias acham que casando a filha mais nova em idade precoce vão assim assegurar, vão dar segurança econômica, o marido então vai prover. Em muitas regiões do mundo existe ainda a prática do dote, então é uma renda que a família recebe quando a filha de fato é casada, né? Existe às vezes uma tentativa de proteger até de outras situações, como por exemplo a questão moral, né? Quando a filha é violentada ou enfim já inicia uma atividade sexual numa idade nova, isso é uma forma de proteger a honra da menina casando-a. Então são vários os motivos, né? Quer dizer, uma questão de bastante enraizado na sociedade e também de papéis culturais e papéis de gênero, né? Só que as consequências que vemos do casamento infantil também são diversos, tem efeitos em várias áreas. Tem efeitos na saúde, tanto da mulher quanto dos filhos. Uma menina casada abaixo dos 18 anos, já existem vários estudos mostrando que a possibilidade dela, o risco dela de sofrer com violência doméstica dentro de casa é muito maior. A gravidez precoce ou a gravidez na adolescência também é acentuada. Vemos que há uma taxa de evasão de 30% de meninas no estudo secundário quando elas se casam antes dos 18 anos. Enfim, então são várias as repercussões do casamento infantil que também repercutem para a sociedade e para o país como um todo, né?
O que é o casamento para uma criança dessa idade? Ela vai ter um protetor. A cultura que ela recebeu é que o marido vai ser um verdadeiro pai para ela. Vai protegê-la, vai dar uma casa, ela vai ter comida. Isso não quer dizer que ela vai poder sair sozinha. Absolutamente. Ela está sob a guarda daquele marido. E a família vai se sentir muito bem, porque ela vai ser considerada uma pessoa de respeito, uma senhora, mesmo que ela tenha 12 anos de idade. E mesmo que ela esteja submetida a esses riscos que foram apontados. Uma série de riscos, porque muitas vezes o noivo, ele recebe um dote e ele não tem afinidade com aquela menina. Em muitos casos, com 30 dias, ele mata essa menina. As violações físicas são tão graves que a menina acaba morrendo, ele fica com dote e vai se casar de novo, porque não tem nenhuma penalidade no seu país. Essa é uma questão interessante e que remete, eu pergunto se remete, na verdade, se o estudo aponta isso, aquelas situações que são constantemente denunciadas, particularmente em alguns países. Já vamos puxar também para a nossa cultura daqui a pouquinho, mas antes gostaria de fazer essa abordagem da situação das vítimas de, por exemplo, que são utilização de ácido, mutilações. Há muitas denúncias nesse sentido. Essa realização do casamento nesses termos contribui para esse tipo de situação também? O estudo aborda isso? O estudo aborda mais a questão da legislação. Quer dizer, uma coisa que nós começamos a estudar agora é onde ainda existem previsões legais para isentar os agressores no caso de crimes contra a honra, por exemplo, que é o caso de muitos desses exemplos que você está citando, né? O que vemos é que o casamento infantil, de fato, coloca a menina numa situação, às vezes, de maior ou tanto risco quanto ela poderia ter fora, né? O que vemos alguns estudos mostrando. E aí vem a questão da questão do consentimento, né? Quer dizer, da capacidade da menina de consentir livremente para se casar. Mas o que vemos é que mesmo em estudos de campo que perguntam a meninas casadas se foi, de alguma forma, opção delas, muitas vezes a motivação para se casar precocemente é sair de uma situação de abuso dentro da família ou, às vezes, de uma situação incômoda familiar. Mas o fato dela se casar e passar a uma outra situação que também pode gerar consequências negativas, nem sempre é melhor do que aquela da qual ela veio, né? Mas a questão é realmente haver uma proteção para as crianças, para as meninas, antes delas se casarem, ou haver uma conscientização dos riscos que isso possa causar, porque muitas vezes é por falta de informação e por falta até de saber dos seus direitos, né, que essas situações se perpetuam. Professora, gostamos de nos colocar, nós ocidentais, digamos assim, como numa postura talvez de choque, dizer que isso seria uma exceção ligada a determinadas culturas. Mas, na verdade, não há uma verificação de que essa realidade, como o professor até citou também no primeiro bloco, ela é muito próxima de uma realidade bastante recente, inclusive da América Latina? Isso é uma prática comum na América Latina. No Brasil, nós temos muitas meninas que têm os seus bebês com 10 anos de idade. E essas meninas, elas não têm a menor noção, ok? Elas têm que ser alertadas como cuidar desse bebê, que elas têm, quer dizer, o pai ou a família tem que registrar a criança e ela continua imatura, com aquela ideia de que ela vai ter uma criança para brincar. É o caso do casamento. A criança não tem maturidade ainda para assumir os deveres de esposa, de dona de casa. Ela tem que cozinhar, ela tem que limpar, ela tem que cuidar, na maioria das vezes, dos animais. E ela não está preparada para isso. E ela jamais vai ter uma perspectiva de mobilidade social. Ela não vai ter acesso à escola. E ela vai continuar num estado de pobreza, assim como a sua família
permaneceu a vida toda. Vamos para a legislação. O que é que diz a Convenção sobre os Direitos da Criança a respeito do casamento infantil? Na verdade, a Convenção dos Direitos da Criança define justamente o que é ser criança, que é o indivíduo que não tenha atingido a idade de 18 anos. O que vemos são outras convenções que, em complemento a isso, tratam da questão do casamento infantil, né? A Convenção para a Eliminação de Toda Forma de Discriminação contra a Mulher, que de fato pede medidas, que países adotem medidas de proteção contra o casamento infantil. Nós vimos recentemente, em 2015, uma resolução das Nações Unidas, do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, adotando como parte das novas metas da Agenda de Desenvolvimento Sustentável a erradicação de todas as práticas nocivas, inclusive e especificamente tratando da questão do casamento infantil. Então, de fato, a legislação internacional, as convenções internacionais abrangem bastante isso. Existe uma expressão utilizada no artigo 16 da Declaração Universal dos Direitos Humanos que diz o seguinte, que o homem e a mulher têm o direito de casar e constituir família a partir da chamada idade núbil. O que significa isso? O certo seria a partir do momento em que essa menina, ela tivesse a sua maturidade física, ok? A sua primeira menstruação, mas isso não é respeitado, ok? Espera-se que a menina atinja pelo menos os 17 anos para se casar. Mas ou ela se interessa por alguém ou a própria família aproxima um rapaz de idade superior para que ela se interesse, ou a família vai fazendo a mente dessa menina para aceitar aquele casamento, dizendo que ela vai ser bem tratada, que ela vai ter uma casa melhor, que a própria família vai se sentir protegida. E no caso de meninos, principalmente a situação de meninos também, 14, às vezes até 12 anos ou menos, que também casando com meninas da mesma idade. Isso também é classificado como casamento infantil. Com certeza. O que sabemos é que não é a maioria dos casos, né? Quer dizer, claro, em algumas regiões ainda há, e de fato, principalmente em regiões como o Oriente Médio, na África, onde ainda a legislação define a idade de casamento para meninos e meninas abaixo dos 18 anos, isso certamente é uma prática mais comum. Mas o que vemos, principalmente na América Latina, é que são meninas mais novas casando-se com homens mais velhos. Parece que, enfim, em termos de estudos, né, a diferença de idade é de aproximadamente 9 anos, né? O que o Unicef espera a partir da divulgação desses dados e do acompanhamento dessa situação? Não só a Unicef, eu acho que a questão é a conscientização. Quer dizer, estudos como a do Unicef, o nosso e vários outros têm levantado, têm conscientizado muito a respeito da prevalência da questão ainda na América Latina, né, que eu acho que é uma questão que não necessariamente tem sido abordada muito nos anos, mas tem crescido bastante. E a conscientização é muito importante. Então, mostrar onde estão as lacunas na legislação. Na América Latina, por exemplo, como eu tinha mencionado, a idade para o casamento é 18 anos em todos os países, mas as exceções continuam em 9 países. Não existe um limite mínimo de idade para a menina se casar quando ela está grávida, e outras exceções existem também. Então, eu acho que levantando esses dados, mostrando primeiro a questão da prevalência de casamentos infantis, mas também onde ainda existem lacunas na legislação, é que a gente pode promover uma ação mais afirmativa de políticas públicas para abordar a questão. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Agradeço muito a participação de ambas. O Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a especialista em gênero do Banco Mundial, autora de um estudo sobre o casamento infantil, Paula Tavares, e a professora de Direito Internacional Público, Leila Bijos, pela presença aqui nos estúdios da TV Justiça. Muito obrigado mais uma vez. E você, amigo da TV Justiça, se quiser sugerir um assunto para discutirmos aqui, basta mandar um e-mail para direitosemfronteiras@stf.jus.br. Acesse tvjustiça.jus.br para assistir a este ou a outros programas aqui da TV Justiça. Para você, um abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.